Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Odontocast. Hoje estou recebendo mais uma cirurgiã dentista, ela que tem a sua formação em implantodontia e implantes zigomáticos também. Fez a sua graduação há 10 anos pela Universidade do Triângulo em Uberlândia e fez especialização em implantes zigomático no ICO em Campinas com o professor Marcelo Zamperlini, que é um fera da implantodontia também. Doutora Paula Reis, um prazer imenso poder recebê-la aqui no nosso podcast, poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da odontologia e dentro de uma área da cirurgia que é para poucos, dos implantes zigomáticos. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder recebê-la aqui. Doutora, você se especializou em cirurgia, obviamente dentro da odontologia a gente tem algumas áreas, mas a implantodontia, e inclusive falando do zigomático, é uma área que requer uma curva de aprendizado, de estudo mais elevada. Me fale um pouquinho sobre isso e como que você entrou na odonto. Veio de família, alguém que inspirou você? Me fale um pouquinho da sua formação. Eu, como acho que a maioria, não a maioria, né, mas muitas pessoas, eu nunca tive, né, não tenho ninguém da minha família que é dentista. Não tinha uma inspiração na odontologia para falar, nossa, quero ser dentista. Nem sabia direito o que um dentista fazia. Mas foi, tipo, eu caí na profissão e ela me escolheu, eu costumo falar isso. Então, eu fiz a faculdade e dentro da faculdade, quando eu tive a primeira aula da parte cirúrgica, que foi de periodontia, né? Que hoje, até, inclusive, é um dos meus professores que é o meu mentor, né, o Dr. Roberto. Eu falo assim que quando eu assisti a primeira aula dele foi quando eu apaixonei pela odontologia, porque ele dava uma aula diferente, né? Aquela pessoa que transmite amor no que faz, que você fica apaixonada. Eu saí daquela aula e falei, nossa, eu quero ser isso. E desde então, eu fui seguindo para essa área. Eu tive, né, uma facilidade na época da especialização, que ele me ajudou, né? Me prestou material, né? Porque na época de faculdade você vive duro, né? Então, eu fui para esse lado, né? Porque ele me prestou um monte de coisa, me prestou material, me prestou motor, facilitou para mim entrar nessa área aí. E eu já gostava muito. Mas, na época, eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha um bar. E eu sempre trabalhei com ele. Então, eu não tinha muito... eu não era muito aquela aluna que ia da monitoria, que ficava sempre junto. Mas eu tinha na minha cabeça fixo que eu já queria a cirurgia. Então, já fui direto para ali. Me fale uma coisa, você pensou na medicina também? Porque alguns dentistas, quando entram para odonto, atira na medicina e acerta a odontologia. Não, nunca pensei na medicina em específico. Eu sempre quis alguma coisa na área da saúde, mas eu nunca passou pela minha cabeça a medicina em si. Mas quando eu comecei a fazer a parte cirúrgica, né, na faculdade, que você aprende a tirar o siso, que você aprende a fazer a cirurgia oral menor, eu vi que era isso que eu queria. Aí já entrei para implantodontia. Aí o meu começo de profissional foi em clínica popular, né, que acho que a maioria começa em clínica popular, onde você pega a mão, onde você aprende, onde você... Sentar no mocho. Sentar no mocho e furar, né, como se diz. Então, foi um aprendizado muito grande. E aí, quando eu mudei para franquias, né, que são franquias premium, né, que você dá uma refinada na técnica, foi quando eu comecei, às vezes, em algum caso, ter algum desconforto com o enxerto, que às vezes não dava certo, que às vezes reabsorvia, que às vezes era muito enxerto para pouco osso, uma reabilitação muito grande. Eu falei, cara, eu preciso de um plano B, que é onde foi o implante zigomático, né? Que eu falei, nossa, preciso ter todas as técnicas na mão, se eu quiser ser boa no que eu faço, né? Foi onde eu fui buscar fazer o curso de maxilas atróficas, né? Que são os implantes zigomáticos. Isso. Você é de Uberlândia. De Uberlândia. Mas hoje você tem consultório em Campinas. Eu tenho uma sala de atendimento no consultório de um parceiro, né, de um amigo meu, no bairro Taquaral, que chama Clínica Bela Fate. E lá você tem atendimento. E você falou que você também trabalha em outras clínicas atendendo outros colegas. Isso, eu faço cirurgias, né?
Eu sempre entrego um currículo falando que eu faço cirurgia para qualquer lugar, né? Então, eu sou chamada para fazer cirurgia em consultórios parceiros, né? Eu faço cirurgias avançadas, o zigomático, a OnFor, que está no limite, cirurgias que, que os meus amigos me chamam para fazer, que são as cirurgias mais avançadas, Na verdade, eles te chamam para resolver os BO, os problemas. os pepinos. Ninguém resolve. Chama a doutora Paula que ela vem aqui e resolve o problema. É. Você, quando fez sua especialização em implante zigomático, é um outro nível de cirurgia comparado com a reabilitação, vamos falar assim, os implantes convencionais, né? São Sim. cirurgias mais invasivas. Eu, particularmente, vi cirurgias de implante zigomático. Eu não sei o que dá mais temor, se é você ver uma cirurgia ortognática ou uma cirurgia de implante zigomático. Porque a ortognática você está dentro do hospital. O zigomático também se faz dentro do hospital. Até uma pergunta que eu quero fazer para você. Mas está muito próximo da bucomaxilo, né? Sim. Cara, o implante zigomático, eu não vejo ele como... Claro, é uma técnica mais invasiva, é uma técnica que requer uma curva de aprendizado maior, mas tudo que eu aprendo, tudo que eu coloco em prática, tipo assim, eu acredito que se você foca naquilo, se você estuda, se você tem uma base de anatomia, se você sabe o que você está fazendo, né? Eu acredito que não que nada seja difícil, porque é difícil a partir do momento que você não tem a técnica, né, na cabeça. Mas eu tenho uma facilidade muito grande com a cirurgia. Então, às vezes eu falo até que tem algumas coisas que eu acho muito fácil. Eu achava que o zigomático ia ser muito difícil. Eu falava, nossa, será que isso é para mim, né? Porque uma das coisas que eu li antes de fazer o curso foi isso. Tipo, nossa, muita gente vai lá, faz o curso, mas Não consegue, não consegue não consegue pôr em realizar, prática. né? Mas eu ficava muito frustrada, às vezes, porque quando você trabalha em franquia, você não faz avaliação. Você já chega lá, a cirurgia está lá, você só senta e opera o paciente. Então, às vezes eu ficava muito frustrada de chegar lá e, tipo, você tentar fazer a perfuração, não tinha osso. Aí ter que mandar o paciente esperar 3 meses cicatrizar uma membrana, para depois fazer um enxerto, mais 6 meses esperar, depois, às vezes, mais 4 meses esperar o implante. Então, tipo assim, uma cirurgia que era para ser uma carga imediata, entregar uma prótese em 3 dias, virou, às vezes, um pesadelo para o paciente. Depois da pessoa ter que esperar 1 ano para colocar o dente, ficar 1 ano com uma prótese removível. E aí eu falei, não, preciso mudar isso. E aí eu comecei a ver amigo meu fazendo, aí um dia fui auxiliar um dos professores lá que fazia implante lá onde eu trabalhava. Aí eu olhei e falei, cara, muito fácil. Falei, tipo, é só descolar um pouquinho mais para cima. Falei, não tem dificuldade. Você é bem corajosa, né? Aí quando eu fui fazer o curso, nossa, cheguei lá, só eu de mulher. 20 homens, só eu de mulher. Falei, Eu meu acredito. Deus, falei, não é para mim. Aí cheguei lá, o pessoal falando que era book, não sei o quê, que tinha experiência em hospital e operava. Não, falei, nossa. Falei, é agora ou nunca, É né? punk o É negócio. punk. Aí fiz um ponto muito positivo de fazer lá com o Marcelo Zamperlini lá. Cara, o curso dele é sensacional. Tipo, ele pega na mão, literalmente, e opera junto com você lá, o paciente, né? Não sei se pode falar, né? Tá quase fazendo uma propaganda dele aqui, né? Pode. Mas ele opera em paciente, alguns dos cursos não operam, né? Foi uma coisa que foi decisiva para mim escolher lá. E aí, até o pessoal lá, tipo, foi fazer, era só homem, aí cada um auxilia e ele chega lá na hora e na hora da cirurgia e vai ajudar, né? E aí o pessoal fazendo, na hora que eu fui fazer, todo mundo já olhou assim, tipo, ixi, né? Lá vem a menina, né? Aí eu terminei, fiz a cirurgia, falei, ele deu parabéns lá. E já saí, já marquei uma cirurgia na outra semana, falei, é isso, bora. Aí... Primeira cirurgia, um osso minúsculo, finíssimo. Já mandei para ele, falei, Marcelo, socorro. Olha o B.O. que eu peguei. Olha o B.O. que eu peguei. Ele, nossa, vai estrear bem, hein? Aí ele foi lá me ajudar. Aí ele foi lá, a gente Legal. fez a cirurgia junto. Aí daí, falei, Adiante. Aí ele ainda me deu uma aula particular ainda, né? Você ganhou uma Porque mentoria ainda, né? ganhei uma mentoria, porque foi um caso muito difícil que ele mesmo falou, nossa, tá muito difícil. Aí ele fez implante para todo lado, fez transinusal, fez pterigóide, fez o zigomático, fez transnasal. No mesmo paciente ele botou todas as técnicas, porque estava muito no limite. E aí acabei tendo uma outra mentoria. Essa questão da mulher ainda dentro da odontologia, quando você fala de cirurgia, tem um preconceito, né? Assim, Tem. uma...
Tem porque eu já, né, já tentei levar meu currículo tipo para frente assim para oferecer a cirurgia para alguns amigos mesmo que tem clínicas fora, que você aí não, beleza, se precisar eu te chamo. Aí quando eu vi outro amigo meu já tava lá, falei, mas assim, não ligo não. Tem isso, né, cara? Eu sei conquistar o meu espaço. Dentro da cirurgia, a gente tem hoje dentro da graduação um número maior de mulheres dentro da graduação, hoje já é superior, mas na cirurgia ainda o número é maior por homens, né? Eu acho que eu até escolhi bem, porque hoje, né, se você for olhar a odontologia, a galera só quer ir para A ROF. Para ROF, né? E aí eu acho que é até um nicho que Você não tem um pezinho dentro da ROF? já fiz. Já fez? Já Porque fiz toda mulher, não é possível, uma mulher da odontologia não... Eu fiz uns 7 cursos, investi uma grana, mas não gostei. Gosto da cirurgia, parei com tudo. Aí hoje esse amigo que eu atendo no consultório dele, né, que eu tenho essa parceria com ele, ele faz ROF, ele é implantodontista, aí ele odeia o implante, aí a gente dividiu. Passei minha ROF para ele, ele passou os implantes dele para mim. A sua ROF é você que faz ou você vai para algum colega para fazer quando você precisa? Hoje ele faz. Botox já apliquei em mim mesma, mas todo mundo já fez, sensação né? horrível. Todo mundo já fez, já se aventurou em fazer o seu próprio Botox. Já, mas prefiro que alguém aplique. E fale uma coisa para mim, dentro do... eu vou dar pauta aqui, eu vou começar de trás para frente, vai? Tranquilo. Dentro da técnica de implante zigomático, a gente percebe que existe muito debate com relação ao zigomático, né? Eu recebo muito bucomaxilo no canal da Bucocast e eu já teve uma pergunta assim, doutor, você faz implante zigomático? Aí o doutor respondeu, zigomático eu só tiro, né? Eu não coloco. Então a gente percebe que ainda existe alguns colegas que têm dificuldade em fazer a técnica, alguns colegas que não é a favor da técnica. Como que você enxerga esse mundo do zigomático? Porque parece que ainda tem algumas pessoas que são resistentes ao tipo, né, a técnica All-on-4, apesar de ser bem consagrada já, né? Como que você enxerga isso? Eu enxergo como... Eu acredito, assim, que quem fala mal... Não sabe fazer. Meu pensamento. Ou não sabe fazer, ou é achismo. Tipo, pessoas que, eu ouvi falar, e tipo, a pessoa que não pega um artigo, não estuda, não lê um livro e não tem uma opinião própria. Pessoas que, às vezes, fala o que ouviu de outras pessoas, passa para frente o que ouviu de outras pessoas, né? Até fui operar num consultório esses dias, a doutora lá me fez esses questionamentos, né? Quando eu falei que eu indicaria para aquela paciente o zigomático. Porque é justamente isso. Antigamente, né, o zigomático ele era muito indicado para paciente oncológico, paciente que às vezes tinha meloblastoma, paciente que sofria trauma e perdia parte da maxila e não tinha mais o que fazer, né? Então, quando melhorou a técnica, né, com a exteriorização do implante do seio, diminuiu as infecções, né, principalmente da sinusite, que era recorrente. Mas, né, a sinusite, eu acredito que ela era mais recorrente pelo desgaste que fazia da perfuração do osso e aquele coágulo, aquele desgaste, aqueles resíduos que ficavam dentro do seio. E isso foi tendo uma evolução com o implante exteriorizado. E hoje, né, não tem mais essa infecção ali recorrente do seio, né, da sinusite. Então, é uma técnica que ela é muito consagrada. Tanto quanto o All-on-4, hoje, se você olhar na literatura, o zigomático ele tem tanta eficácia, né, quanto o All-on-4. E é uma técnica que é indicada para... Hoje, muitas pessoas fazem o All-on-4 para tudo. Não que seja ruim, né? Porque, tipo, eu fui de uma formação que só se fazia com 6 implantes. Eu não aprendi o All-on-4 na especialização. Quando eu saí, começou a ter especialização com o All-on-4. Então, eu aprendi com colegas. Tipo assim, fui vendo e falei, não tem segredo. Tangenciou ali, achou o pilar canino, mirou e tá lá, né? É isso. Então, eu fui vendo que, tipo assim, às vezes o limite da técnica era o zigomático, né? Onde está muito no limite, aí vai para o zigomático. Aí hoje tem muito o implante pterigoide, que acho que a galera... Eu vejo muita gente postando no Instagram, parece que o povo acha bonito botar um implante lá atrás. Eu não sou a favor. Tipo assim, eu sei fazer a técnica, mas eu acho que tudo tem indicação, né? E
Às vezes você coloca o implante muito lá atrás e a pessoa, né, pensando que você vai reabilitar pessoas com 70, 80 a mais, né? Você vai reabilitar uma senhorinha com um implante lá no tuber, né? Lá no pterigoide, e a pessoa vai higienizar como? Vai enfiar o dedo quase na úvula lá, vai dar ânsia, uma senhorinha de 90 anos. Aí eu acho que isso a longo prazo deve gerar, né? Tem na literatura que isso a longo prazo gera infecção ali, danos nos tecidos periimplantares por má higienização, tem uma deflexão muito grande, que é um ponto muito grande de um implante para outro. Então, se você tem a técnica do zigomático, coloca ali no meio, não precisa ir até lá no fundo, né? E é muito mais consagrado. Tipo, eu acho que hoje tem casos, né? Já vi na literatura, com 25 anos de sucesso, sabe? Que deu certo, que está lá, que não teve nenhum problema. Então, acho que cada um tem sua opinião. É lógico que um buco que atende dentro de um hospital, né? Não tenho nada contra, até tenho vontade de fazer a especialização. Mas eu acho que a especialidade do buco, ela tem duas vertentes, né? Que é a cirurgia geral, oral menor e zigomático, e Ortognática. a ortognática. A ortognática, sim, é uma cirurgia muito mais invasiva, uma cirurgia que você precisa de uma anestesia geral, né? Não tem um conhecimento exato para te falar. Mas o implante zigomático, hoje, ele é feito tranquilamente dentro de consultório. Não existe um problema, uma complicação que não possa ser resolvida. Porque, igual eu falei, né? Para mim, é só um descolamento a mais, né? Você tendo a técnica, você sabendo fazer bem feito, igual eu falei, você tendo embasamento da anatomia, você tendo conhecimento ali, eu não vejo que tem problema de ser feito dentro de consultório. E eu faço muito com sedação, né? A gente tem uma parceria com uma doutora, que ela é muito top, e a gente faz com sedação consciente. Mas, cara, eu arrisco te falar que eu prefiro fazer sem a sedação, porque às vezes o paciente, ele aprofunda muito, dorme muito, e às vezes acaba te atrapalhando, porque não abre a boca, né? Não tem os reflexos ideais. E, tipo, eu prefiro fazer sem. E todas as vezes que eu fiz sem, foi muito melhor do que com a sedação. E, às vezes, o pessoal bate muito nessa tecla, né? Porque você vai fazer, e aí tem que ser em hospital, porque você tem que fazer sedado e não sei o quê. Então, tipo assim, acredito que se você tem a técnica, se você tem o domínio, se você sabe fazer bem feito, não tem por que não fazer. É uma técnica que funciona, entendeu? E tem o pessoal que fala mal, que é aquilo, né? Para mim, ou não sabe fazer, ou é achismo, né? Tipo, vi, alguém falou, não deu certo. Cara, dentro do consultório, a responsabilidade é maior, né? Sim. Porque um paciente, normalmente, que você vai reabilitar e tem, né, uma maxila atrofiada, às vezes é uma pessoa com uma idade já média. Sim. Então, às vezes, o cirurgião prefere levar para o hospital e ficar um pouco mais seguro do que fazer no consultório. Mas consultório, são poucos que eu conheci que faz zigomático de consultório. A maior parte corre tudo para o hospital. Se você vê, né, tipo, esses professores que são mais famosos aí, né, pelas técnicas que fazem, que lançam artigos, todo mundo faz em consultório. Todo mundo faz em consultório. Até tenho professores que são bucos, que falavam que antigamente só fazia em hospital, hoje em dia todo mundo consultório. Até porque, para você levar o paciente para um hospital, já é uma técnica cara, né? Já é uma técnica que ela é mais cara do que o A1-FOR convencional, um investimento mais alto. Aí você vai levar para um hospital, ainda tem a parte do hospital, que é mais caro. Então, assim, um convênio, por exemplo, não cobre um implante zigomático, né? Então, é difícil. Eu acredito que se você tem... A menos que você judicializar, né? A menos que você entrar com uma ação contra o convênio, que a maior parte da galera que faz maxilatrófica dentro de hospital normalmente são próteses que... Mas assim, no consultório a gente tem também os materiais, né, para você... Sim, sim. Para você ter o acompanhamento do paciente, quando você faz com um anestesista junto, o anestesista está monitorando o tempo todo. Lógico, a gente nunca faz uma cirurgia dessa sem fazer um parecer médico, sem ver se todo o sistema de saúde da pessoa está ok, né? Se precisa de entrar em contato com algum médico, com algum acompanhamento de cardiologista, de endócrino, né? Então, sempre tem
o acompanhamento por trás, né? Não é porque você vai fazer em consultório que você está isento da responsabilidade. Então, a gente sempre busca ter esse respaldo, né, médico. Todo implante, todo paciente zigomático, eu peço todos os exames. Tipo, não faço nada sem pedir exame. Tipo, não, vamos fazer um zigomático. Sempre tem a anamnese por trás e conversar com os profissionais, né, responsáveis. Quanto tempo você faz hoje um zigomático no consultório? Cara, varia. Varia da técnica quanto da ajuda ali, da colaboração do paciente. Já fiz em 40 minutos. Caraca. E já fiz em 2 horas. 2 horas e meia. Aí, às vezes, tem um protocolo inferior junto, né? Então, é difícil dizer um tempo exato. Mas a técnica em si eu acho rápida. Eu gosto da cirurgia, eu sou rápido, sou rapidinha. Você que nos acompanha pelo canal da Odontocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no nosso Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes aqui desse podcast. Doutora, esses implantes zigomáticos que você faz, normalmente você faz guiado ou você faz no modo raiz? Como que é isso? Modo raiz. Modo raiz. Ela é raiz mesmo, gente. Eu não tenho conhecimento assim com a cirurgia guiada ainda não. Tenho vontade de fazer, de aprender, mas eu sou meio prática. Eu quero uma coisa que dá certo. E aí, às vezes, você acaba fazendo um curso com pessoas que são muito reconhecidas, renomadas, tipo o Heitor Cossenza, o Marcelo Zamperlini. A galera já fala, não gosto de cirurgia guiada. Eu já falo, se ele não gosta, então eu também não gosto. Eu já compro a ideia, entendeu? Então, tipo assim, acho que é válido, né? A gente tem que saber todas as técnicas, né? Mas eu sou daquela que se o básico funciona, eu quero isso, entendeu? Eu não quero ficar inventando demais. Mas tenho vontade de fazer, de conhecer esse lado aí também. Cirurgia guiada é uma novidade, né? Assim, é o que tem de mais novo. Acho que é o futuro também, né? Acho que quanto mais... Da implantodontia. Mas eu já vi gente fazer cagada com cirurgia guiada. E assim, acredito eu que não deve servir para todos os casos, né? Acho que deve ser uns casos específicos, não sei. Igual eu te falei, não tenho o conhecimento, mas eu gosto de ver o que eu estou fazendo. Eu falo assim que quando eu fiz endo na faculdade, eu fiz só uma que foi só para formar, porque você não tá vendo o que você tá fazendo. Faz parte. Você fica... Eu quero enxergar, eu quero abrir, eu quero descolar, eu quero ver o osso, eu quero apalpar ali, quero encostar. É questão de costume, né? Eu acho que quem aprendeu na guiada, por exemplo, tem dificuldade de fazer no olho, né? Tipo... a guiada, acho que ela traz uma comorbidade muito menor para o paciente, né? Menos inchaço, mais velocidade na cicatrização, às vezes uma reabilitação mais rápida, né? No sentido de cicatrização, de recuperação, né? Uma recuperação mais rápida. Acho que esse é um benefício, um dos maiores benefícios, né? Sim. Acredito. Então, é viável, né? Esses implantes zigomáticos, quando você vai fazer, você faz um planejamento antes desse paciente. A gente pede a tomografia computadorizada, né, com extensão do seio maxilar, sempre, todos os casos. Eu faço planejamento guiado ali no software, né? E nunca imprimi o modelo, não, para operar antes, não. Porque acredito que se você vê ali a tomografia, se souber mexer no programa, souber fazer mesmo o planejamento ali, acho que não tem erro. Nunca quis imprimir, não, o protótipozinho. Eu imprimi no curso lá, fiz no curso, nunca mais imprimi. Você tá fora da curva, da realidade da implantodontia, hein? Você já está muito perto da bucomaxilo. Viu, aqueles, falando de cirurgia, aqueles implantes faciais lá, o que você acha daqueles que é da parte da Hoff também? Você já teve experiência com aqueles implantes ou não? De estético, mento? Já de fiz, ângulo, já fez? Fiz. Porque essa área é da Hoff, mas ele tá muito para quem tem mão da cirurgia, né? O que você achou desse? Eu gostei. É uma área fácil, assim, de entrar, de mexer também. Mas eu saí um pouco da Hoff porque tudo que você lida muito com a expectativa do paciente, né? E quem procura a Hoff é uma expectativa muito alta. E, às vezes, além do que você consegue atingir, entendeu? Verdade.
E além da indicação correta também, né? Às vezes você quer indicar uma coisa para o paciente, mas ele não quer entender que aquilo ali é a indicação, ou ele não quer entender que precisa ser feito daquela forma. Eu cheguei a fazer uma prótese de mento numa paciente, né? Com aquelas próteses de Em 5 minutos, né? Que se polietileno, você faz um polipropileno. zigomático em 40, acho que essa daí você Cara, eu fez em 5. apanhei, acredita? Verdade? Apanhei, porque eu tentei fazer da forma menos invasiva possível. É. O curso que eu fiz lá, eu aprendi de 2 formas, né? Abrindo e tal. E uma forma só de um cortezinho, que era menos invasiva. E Minimamente aí eu invasivo. tentei O problema é fazer no final, não é? Não é quando começa, é o quando você termina. É o encaixe ali, é encaixe você da prótese, descolar e descolar. encaixar. E aí, não sei se eu quis, já quis estar muito à frente ali na técnica, né? O professor falou, as primeiras vai ter que abrir mais, vai ter que descolar Descola mais, vai mais. ter o tato ali. Eu falei, não, eu faço o protocolo, eu descolo Viu? tudo isso, falei, É tranquilo. é tranquilo. Aí eu dei uma apanhadinha ali, só para encaixar ela, porque ela tem o Sim, encaixezinho já, né? sim. Mas deu certo. Mas não gostei muito, Não não. é, não, esse Não é minha negócio. praia. Se não tiver aventura, você não gosta. É, É eu muito acho que fácil. sim. Você precisa ir para ortognática, lá você vai ver o que é aventura. Nossa. É, vamos falar um pouquinho sobre implantes convencionais, pensando no paciente, né? Hoje a gente tem um número de pacientes desdentados, vamos dizer assim, que foi mutilados no passado gigantesco, né? E hoje esses pacientes chegam com falta de dente, às vezes com 10, 12 anos, e o paciente não tem noção, né? A falta do dente, o que pode acarretar no conjunto geral. Eu queria que você falasse a importância de você buscar um cirurgião quando você tem a falta do dente, né? O quanto isso é importante e o que isso pode trazer de problemas para o paciente, pensando no paciente que não sabe disso também. Hoje, né, falando tem várias vertentes, né? Falando do implante unitário aí, Sim. né? Se você tem uma perda, né, uma ausência de um dente só, isso pode acarretar, né, a perda, né, óssea ali na região, né, do rebordo alveolar ali. Se você demorar muito para reabilitar, pode acarretar nessa perda óssea, pode acarretar os dentes adjacentes ali entortarem para o lado da falha, né, tende a estruir, e aí vai gerando uma desoclusão imensa, né, vai tendo outros problemas de desalinhamento da oclusão, e o que pode futuramente gerar a inviabilidade de colocar o implante, né? E quanto mais você demora, pior vai ficando, né? Tem que pôr um aparelho, aí tem que tratar, colocar enxerto, né? E para outras áreas que às vezes o paciente chega lá e fala, vou só pôr um implante, né? É só pôr um implante aqui. E aí, às vezes, o paciente já não quer mais também passar por tudo isso. Colocar um aparelho, fazer um enxerto, aí a pessoa já desanima. Então, quanto mais demora, mais caro fica, né? E pior fica. E tem várias opções, né? Que é você colocar o implante unitário, tem o implante fixo, né? Se você, com pôntico ali, né? Se você perde um ou mais dentes ali, né? 2 ou mais dentes, para você conseguir reabilitar aquelas regiões. E falhas diversas ali já parte, às vezes, para um A1-FOR, né, convencional, né? Eu tenho muitos pacientes de quando você trabalha em clínicas assim que tem fluxo muito alto de pacientes, você vê muito paciente mutilado desde cedo, assim, né? Principalmente pessoas que eram de fazendas, né, de roças. Você vê É muito que caro para você fazer tratamento antigamente, né? essa semana eu fiz uma cirurgia numa senhora, 60 anos, sem os dentes desde os 16 anos. E isso é muito comum. E até hoje ainda é comum. Eu tenho um implante zigomático com indicação de um paciente de 27 anos. Não tem rebordo alveolar. Não tem. Ou E seja, quando aí era adolescente, provavelmente teve dor de dente, foram lá e tirou arrancaram todos os tudo. dentes. E aí, né, é onde você vê, tipo, se você for fazer uma técnica, né, que não é o certo, né, não é o mais indicado para aquele paciente, onde você tem que ter todos os planos ali, né? Você pega um paciente desse aí, chega numa clínica lá para operar, a pessoa te fala, é um A1-FOR, ou tipo, protocolo, o paciente perdeu todos os dentes, chega lá, não tem osso em lugar nenhum, você fala, meu Deus, aí tem que ter todas as técnicas, né, todas as cartas na manga. E esse paciente, acho que foi o mais novo que eu peguei, assim, de reabilitação atrófica, né?
Mas quando você perde um implante ou mais, né, a importância de fazer o mais rápido possível é para você evitar. Não, lógico que não vai chegar às vezes no protocolo, né, mas quanto mais você espera para reabilitar, para resolver o problema, né, pior vai ficando, que aí entorta, aí dificulta a higienização, aí vira uma cárie, de uma cárie vira uma restauração extensa, que vira uma coroa, que vira um canal, que vira um E o implante. paciente não sabe E disso. o paciente não sabe disso. Ele acha que ele vai lá por implante e tá tudo certo, só. Justamente. E tem pessoas que às vezes acham que o implante é o pino, né? Tipo o pino Isso que eu intrarradicular, ia perguntar pra você. As né? pessoas não sabem o que é o implante e o que é a prótese. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso. O implante, ele é o parafuso em si, né? Propriamente dito, a base de titânio ali, que ela é colocada no osso, através da ossa-integração ali, ele é fixado. E a coroa em cima do implante, né? Que é a parte estética, né? Hoje, pro implante, a gente usa a zircônia, né? Que é o mais resistente. E tem pessoas que, às vezes, confundem, né? O pino intrarradicular, que é quando você ainda aproveita a raiz do dente para fazer uma coroa, né? Para ter a restauração indireta desse dente. E aí, às vezes, as pessoas acham que é isso, né? Chega lá e fala, eu quero colocar um pino aqui, um implante. Aí você vai ver, não é um implante, é um pino intrarradicular. Ou, às vezes, a pessoa já perdeu o dente e não sabe, acha que ainda dá para salvar. E tem gente que tem apego com a raiz morta ali, né? Tipo assim, nossa, mas vai arrancar meu dente? Já tá, tipo, perdido lá, já tá condenado. E a pessoa, às vezes, fica com dó de tirar, né? São as indicações. O paciente, normalmente ele vai e você fala pra ele, ó, tem o implante, tem a prótese, né? Que a prótese é o dente, não é isso? Isso. Aí ele não entende, ele acha que ele vai pagar o implante, ele não sabe que são dois trabalhos Sim, ali, dois né? trabalhos. A maioria das pessoas acham que não. E tem gente que acha que você só vai pôr o pino E já dentro do resolver, dente. e E acabou. antigamente acho que falava jaqueta, né? Nem entendo dessa época e nem sou dessa época aí desses nomes aí. Às vezes a gente chega no consultório e fala, eu quero colocar uma jaqueta. Já tive que procurar no Google lá, tipo assim, o que é jaqueta de dente? Porque, tipo, eu não lembro disso, tipo, não aprendi, não cheguei a ver esses termos, assim, né, da galera mais velha. E aí tem gente que ainda traz esses termos. Aí você vai ver, a pessoa acha que só de colocar o implante, às vezes a pessoa acha que é o pino intrarradicular. Hoje a gente vê que tem, e eu particularmente percebo que tem muito retratamento de implante dentário, né? Muito. Eu, no meu ponto de vista, eu vejo que a formação ela faz total sentido. Às vezes técnico ou profissional não tem conhecimento e acha que vai chegar, vai sair da faculdade e já vou fazer implante, né? E tem questão das marcas também, que eu acho que já é menor, né? A gente tem bastante marcas boas no mercado, enfim. Mas por que tem tanto retratamento de implante? Onde que você vê que os entraves, quando você tem que retratar um paciente que chega para você, de algum colega, o que você percebe quais são os erros mais comuns? É planejamento, é indicação? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, a base é o planejamento, né? Sem um mau planejamento, aí tem uma má indicação, uma má execução da técnica, acho que vai desencadeando. Tudo vai gerando problemas para frente, né? Protocolo, por exemplo, se você não tem um desgaste, um nivelamento do osso da forma certa, se você não tem a indicação do implante da forma certa, a ancoragem do implante, né, da forma certa. Aí vai e coloca uma prótese com flange ali, uma prótese sem anatomia certa, já dificulta a higienização do paciente, né? Tem pessoas que às vezes não passam a as orientações para o paciente, né? De que tem que ter uma higienização dessa prótese, tem que ter uma manutenção, um período ali que você tem que voltar para tirar, para fazer a manutenção, implante unitário. Às vezes não faz um enxerto, o implante fica quase que fora do osso. Eu acho que é o planejamento e a técnica executada, na maioria dos casos, né? E aí, onde dá o retratamento, começa a ter acúmulo de placa, aí começa a ter agressão dos tecidos periimplantares, e aí você começa a ter exposição desse implante, aí começa a ter a periimplantite, principalmente, né? Aí a pessoa não é orientada, muitos pacientes falam que às vezes chega lá e o paciente fala, não, o doutor fala, não, normal, é porque você tem diabetes, é porque tá entrando uma sujeira ali, você não tá higienizando. Então, tipo assim, vai só piorando. Aí, às vezes, o paciente chega
no consultório você vai tirar a prótese para ver se está tudo bem, os implantes saem até junto, né? E aí, eu acredito muito que a base de tudo é o planejamento, é saber fazer o planejamento. Infelizmente, eu já vi muitos lugares, né? Já trabalhei em muitos lugares que quem faz a avaliação, quem faz o planejamento é um clínico geral, recém-formado, não é nenhum implantodontista. Porque se for um implantodontista recém-formado, tudo bem, você tem a chance ali de estar aprendendo, de estar, tipo, evoluindo, né? Agora, uma pessoa que é recém-formada, não sabe nem o que é um implante direito, porque na graduação você vê muito pouco sobre implante. Você vê uma base muito... Rasa. Do início, muito rasa ali. Então, é difícil, né? Não tem... Tem muito retratamento, Tem né? muito retratamento. Eu imagino que você deve pegar muitos pepinos lá para retratar. Tem muito paciente com dentadura? Tem. Eu não faço dentadura mais, né? Sim, Sempre mas tento... Mas chega muito paciente que Chega. ainda usa dentadura? Demais. A dentadura, ela No passado era o que tinha, o que o pessoal indicava. era o que tinha. E até hoje tem gente que ainda indica a dentadura para o Não paciente, que acredito. fala Verdade? que não tem osso, que não tem mais o que fazer. Verdade? E é onde entra, né? Uma pessoa que não sabe fazer, uma pessoa que não acredita na técnica, né? Tem pacientes que usam dentadura há muitos anos, chegam lá e falam, doutor, eu quero fazer, minha dentadura está quebrada, não sei o quê, quero refazer a dentadura. Você fala, não, você já ouviu falar do implante, do protocolo? Ah, já, mas fui em algum lugar e falaram para mim que não tem como fazer, que eu não tenho mais osso. Aí eu falo, como não? Aí você vai explicar. E quando você explica, né, que a técnica, que existe a técnica ou do on-for, que seja, ou de enxerto também, dependendo do paciente. Não é porque eu faço o zigomático, eu faço on-for, que nunca mais na vida eu vou fazer um enxerto, né? Sim, sim. Mas eu quero ter como prioridade o paciente, né? Eu acredito que quando você prioriza você entregar algo para o paciente de forma rápida e reabilitar ele sem ter nenhuma intercorrência, é onde você sempre vai cair nessas técnicas do on-for ou do zigomático, que é para sair de enxerto, para evitar, né, várias cirurgias, comorbidades, e não oferecer 3 cirurgias para o paciente se você pode resolver em uma. E, às vezes, o paciente fala, não acredito, tipo, mas é o meu caso, consigo, dá para fazer, né? Porque várias pessoas condenam o paciente a usar uma dentadura, porque não dá mais para fazer um implante. Tem muito paciente assim. Qual o problema do paciente que usa dentadura? O que pode acontecer ao longo tempo esse paciente com dentadura? A reabsorção, né, do osso alveolar. A reabsorção do osso, a qualidade, a densidade do osso, né? Às vezes, você vai fazer uma cirurgia ali e o pessoal promete a carga imediata, né? Porque hoje a propaganda é carga imediata para todo lado. E aí às vezes, tem paciente que não dá para fazer, né? Porque já tem ali um osso mais medular e não vai ser possível mais você dar a carga imediata, só na hora da cirurgia ou através de tomografias, né? Você consegue ver a densidade desse osso. E é mais a reabsorção, né? Quanto mais tempo de dentadura, mais reabsorção, o organismo entende que aquele osso ali não está tendo função, né? E vai reabsorvendo. Eu explico para o paciente assim que osso é igual músculo, né? Se você fortalece, ele é rígido, ele está ali, sempre em boas condições, num bom estado. E o osso é a mesma coisa. Se você perde todos os dentes, se você para de mastigar, seu organismo entende que aquilo ali não está tendo mais função. Começa a reabsorver e aí você vai perdendo o osso e vai perdendo qualidade óssea também, né? Aquele osso vai ficando mais mole, mais atrofiado, né? E vai inviabilizando as opções, né? Até chegar no on-for, no protocolo, no zigomático, nas técnicas mais avançadas. De cada 10 pacientes seu, quantos são protocolo total e quantos são zigomático? Cara... Você faz mais zigomático, né? Não, eu faço muito protocolo, mas eu faço bastante zigomático também. Mas o zigomático eu não faço, tipo, eu não indico para todo mundo. Eu gosto de ter a indicação certa, sabe? Eu não sou aquela pessoa que, porque eu fiz zigomático, quero fazer zigomático, não. Tudo zigomático. Não, porque tem a galera, né, que
Tem a que galera vai tudo só no zigomático. zigomaníaca lá, Zigomaníaca, né? essa é boa. Mas eu não, tipo, eu gosto sempre da indicação certa. Eu gosto de, tipo, tá no limite ali, pô, vamos fazer um zigomático. Pra que ter um cantilever muito grande se você pode diminuir com o zigomático, né? Pra que sobrecarregar a prótese de alguma forma se você pode ter o zigomático? Mas eu faço muito a um for convencional, muito. Tem alguma restrição de um paciente que não pode fazer implante dentário, diabético, um problema cardíaco? Tem algum paciente que você já precisou dizer para ele, olha, não posso fazer por conta disso? Não, eu A não contraindicação vejo. é pequena, né? Eu não vejo como restrição. Eu vejo como orientações específicas, né? Se você tem um implante, se você tem um paciente ali que tem uma diabetes descompensada, pô, então vamos, né, passar com o médico, vamos olhar, vamos orientar o paciente a manter, né, em compensar essa diabetes, em cuidar da saúde e voltar e vamos fazer o implante. Paciente cardiopata, né, passa no cardiologista, pede um parecer médico, toma os remédios lá certinho e volta para fazer a cirurgia. Toda patologia tem a indicação e a contraindicação, mas a contraindicação ela existe, acho que na orientação, sabe? Em manter o estado de saúde do paciente para receber o implante. Um paciente fumante, um paciente diabético, né, que ele não pode fazer o implante, mas ele vai ter que ter um cuidado redobrado, né? O fumante, eu costumo falar para o paciente lá, não estou te dando um sermão para parar de fumar, mas se você quiser aproveitar a oportunidade é agora, né? Porque o cigarro, né, ele atrapalha a cicatrização, ele retarda o processo de cicatrização. E o paciente que tem uma diabetes que não cuida também, uma diabetes descompensada, também pode ocorrer falhas na cicatrização, né? Às vezes o paciente fala, eu fiz o implante em tal lugar, mas porque eu fumo, porque eu tenho diabetes, rejeitou. A galera fala que rejeitou, né? Eu não acredito que o termo não é a rejeição, né? Você pode ter uma complicação na cicatrização, né? Uma má osseointegração, não uma rejeição, né? Não existe rejeição do titânio, né? O titânio ele é 100% biocompatível com o nosso organismo. E, às vezes, as pessoas levam para esse lado, porque, às vezes, acho que não sabe explicar para o paciente por que rejeitou. Está mais associado à técnica do que pela questão da condição do paciente. Sim. Acho que quase todos os implantes que eu perdi, assim, sempre tem alguma comorbidade relacionada, sempre tem alguma coisa. Nunca é um paciente, tipo, 100% saudável, perdeu o implante. Sempre é associado a alguma coisa, mas não que não possa fazer, né? Mas tem que cuidar. Uma vez que você perdeu o implante, o que pode acontecer se esse paciente não substituir? Cara, aí pior vai ficando, né? Aí vai atrofiando mais, vai entortando os dentes pro lado da falha, a tendência é ter a desoclusão ali dos outros dentes, né? Vai virando uma catástrofe. Que o paciente muitas vezes não sabe, né? Quando chega lá, já chega com um problema maior do que ele imagina. Você falou de idade de um paciente de 27 anos. Tem idade mínima para o paciente fazer implante? Porque tem meninada aí de 20 anos que não tem dente mais, né? Que não tem condições aí de tratamento e acaba optando em extração. Tem uma idade mínima? Porque eu sei que dentro as cirurgias da face, né, ortognática, precisa atingir o crescimento ósseo e tal. Isso, também. Geralmente é a partir dos 18 anos, né, que se deu a fase do crescimento ósseo, né? Mas tem adolescente, né, que às vezes ultrapassa esse limite. Acho que já vi podendo chegar até a 21 anos, mais ou menos. Aí vai ver através de tomografias, né? Tomografia, aquelas radiografias carpal, para ver, né, a medida do osso, mas geralmente a partir de 18 anos a gente já reabilita, mas sempre vem acompanhado de um ortodontista, né? Às vezes tá mantendo o espaço ali com algum provisório, com algum aparelho, com alguma reabilitação provisória, né? Então sempre vem acompanhado da autorização do ortodontista, né? Que geralmente quem acompanha mais esse crescimento ósseo é o ortodontista. Então sempre vem já uma liberação ali para fazer, mas geralmente é acima de 18 anos. Uma vez que o paciente fez a cirurgia de implante, ele precisa trocar esse implante ou é algo que... Essa deve ser uma pergunta muito comum, né? Pro resto da vida, não preciso mais. Como que é a manutenção disso? Se existe um período de troca, como que é? Se o implante for, né, é o conjunto, né? Se ele for bem executado e bem cuidado, é para durar décadas, né? Então, varia de acordo com
com os cuidados do paciente, com a higienização, com a manutenção, né? Com a técnica, se foi bem executado ou não, se vai ser um implante que está bem estruturado, que não vai ter uma reabsorção, não vai perder estruturas ali em volta, não vai gerar nenhum problema para implantar. Uma vez que o paciente fez a cirurgia do implante, vamos falar do protocolo, que é o que você faz bastante lá. Como que é o preparo para essa cirurgia? Como que é a cirurgia desse paciente? O que ele precisa antes e durante a cirurgia e do pós também, que eu acho que é mais importante. A gente sempre pede, né, os exames de sangue para iniciar o planejamento do paciente, né, com o exame de sangue, com panorâmica, às vezes pede a tomografia computadorizada, né. Eu não peço tomografia para todos os pacientes, né. Tem gente que fala, tem que pedir. Tem que pedir quando você não tem a experiência que, às vezes, a panorâmica consegue te... A panorâmica é mais o exame clínico, né? Se você faz a panorâmica e o exame clínico e você vê que tem espessura, que tem largura, altura, às vezes você não precisa da tomografia. É hipócrita quem falar que sempre pede tomografia para todos os pacientes. Não pede. Até porque antes não tinha também, não né? Tinha, era só justamente. panorâmica. Então, a gente sempre pede, né, os exames necessários para cada paciente, para cada caso, para fazer o planejamento. Feito o planejamento, o paciente chega na clínica, marcada a cirurgia, se quer fazer com sedação ou não, se quer fazer só com anestesia local. A gente leva o paciente para uma salinha pré-operatória, ele fica lá, né, esperando dar uma relaxada, ouvir uma musiquinha. Aí depois a gente vai lá, tira as dúvidas e começa a cirurgia. Aí o paciente sempre está medicado, a gente sempre dá medicação pré-operatória, né, profilaxia antibiótica para todos os pacientes. Feita a cirurgia, sai, vai para uma salinha pós-operatória, toma um sorvetinho, fica lá dando uma relaxada. E aí as orientações, né, para o paciente seguir, a gente sempre dá de acordo também com a Condição do paciente. Com a condição de cada um, né? Tem paciente que a maioria, né, seguir o básico, né, que é evitar alimentos quentes, os primeiros dias ter uma dieta mais pastosa, com coisas geladas, alimentos gelados, gelo, né, por fora, né, como diz, um anti-inflamatório natural, né, o gelo, né, e entrar com a medicação do jeito certo e repouso, né, seguir tudo que a gente fala. E o fumante, né, tem que dar aquele sermão, mas é difícil, né? A galera que fuma, já tive paciente que saiu da cirurgia, aí enquanto eu estava preenchendo o prontuário, aí lá a gente tem o hábito de sempre radiografar pós-cirúrgico, né? Para acompanhar. Eu já tive paciente que saiu do pós-operatório e a hora que eu fui lá passar as orientações, estava lá fora fumando. Eu falava, meu, como assim? Tipo, acabou de fazer a cirurgia. Tem gente que não consegue. O vício é... É difícil. É difícil. Na verdade, é um tratamento que depende da colaboração do paciente, né? Depende totalmente da colaboração do paciente. Depois não adianta chorar. Eu falo, não adianta eu dar o meu melhor aqui dentro, chegar em casa, vai trabalhar, vai carregar peso, vai tomar sol, né? Vai beber, vai fumar. Tem gente que não segue nada, é incrível, nossa. O pós-operatório, desde quando o paciente faz a cirurgia final para o que o paciente vai ter alta, quanto tempo, mais ou menos, em média? Varia de 3 dias a 7 dias, né? Vamos Inchaço, colocar aí. Vamos tal. colocar aí um paciente com implante unitário. 3 dias, 5 dias tá beleza para voltar às atividades, é isso? E um protocolo, um zigomático, né? Que são cirurgias mais invasivas, vai aí, às vezes até 10, 15 dias, dependendo de como foi o pós-operatório. Tem paciente que incha, tem paciente que não incha, tem várias... Quanto tempo você faz aí um implante de protocolo, normalmente? Eu, claro, perguntei do zigomático, né? O protocolo. 40 minutos, 40 uma hora. minutos. Com uma 4 moldagem. implantes ou são 6 o protocolo? Aí depende também da indicação, né? Tem o A1-4, né? Que é para quando você tem o osso mais para frente, né? Que você tem o pilar canino mais anterior, já não tem o osso posterior. O A1-4 você consegue inclinar os implantes para trás, né? Aproveitando toda a extensão do osso ali, evitando fazer os enxertos. E tem casos de, às vezes, paciente que precisa de 6 implantes, né? Ou que já tem o osso mais posterior ali. Eu não vejo por que não colocar 6. Não vejo por que não diminuir o cantilever se você pode diminuir, né? Porque a técnica do A1-4, que hoje em dia todo mundo faz A1-4 também, né? Então,
você acaba, às vezes, negligenciando a técnica, porque você fala, vou fazer um for e vai resolver. Mas tem osso para trás e não precisa desgastar, não precisa regularizar, então coloca 6. Vai planejamento, né? O planejamento é a base de tudo. O que é mais desafiador? Você fazer um dente incluso ou fazer um implante unitário? Cara, eu vou te falar que é um dente incluso. O incluso é uma caixinha de surpresa, né? Tem dia que eu tenho lá o siso para tirar, eu falo, nossa, saudade de uma cirurgia normal, né? Da hora que eu começo, eu já arrependo. Eu falo, nossa, coisa chata. Dá trabalho, não sabe como que... Às vezes é rápido, às vezes demora, né? E parece que é mantra, né? Se você olhar lá e falar, não, vai ser facinho. Essa é a cirurgia que ninguém dá pra chegar assim cantando de, né? Cantando de galo, como diz aí o ditado. Hoje o inimigo do implantodontista no paciente é a perda óssea, né? O paciente, quando não tem osso, dificulta todo o tratamento, né? É a perda óssea. Aí é onde entram as técnicas de ancoragem, né? Que você tem que ter outras opções, né? O implante zigomático, o A1-FOR, né? O pterigóide, o transnasal, o transinusal. Eu sempre tento fugir dessas 3, né? Que é o transnasal, o transinusal e o pterigóide. Sempre tento, se possível, fazer um quadrizigoma do que colocar um transnasal, um transinusal e um pterigóide. Porque de tudo que eu já estudei assim, na literatura, eu não vejo como técnicas que têm acompanhamentos longos. E já vi vários casos que esses tiveram que tirar, né? Porque às vezes não teve uma perda tardia, né? Não tenho, assim, uma curva de aprendizado grande, né? Nesses 3 implantes. Mas vejo que se você consegue fazer o zigomático nesses pontos aí, né? Do quadrizigoma, você consegue reabilitar também. E eu evito os enxertos, né? Hoje, com essa técnica, como eu sei fazer a técnica, eu evito o enxerto porque acho que é aquilo, de trazer mais comorbidade para o paciente. Chegou lá, doutora, não tem o osso, não tem mais o que fazer, vou ter que usar uma dentadura pro resto da vida. Zigomático, porque fazer enxerto, igual eu falei, né? Você colocar o paciente para fazer 3 cirurgias, sendo que você consegue resolver em uma e entregar uma prótese em menos de uma semana. Quando diz assim, não tem o que fazer, aí você fala assim, é aí que eu entro em cena. Quando o colega manda para ela assim, olha, doutora Paula, eu tô com um paciente aqui, não tem osso, eu não sei o que eu faço. Você fala, calma, que dá um jeito. Calma que eu sei onde está o osso. A gente vai chegar aí. Você que nos acompanha pelo canal da Odontocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. E também no nosso Instagram, onde nós compartilhamos alguns cortes aqui desse podcast. Quanto tempo a gente tem de podcast aí, Vinícius? 53 minutos. Estamos do meio para o final desse episódio, falando sobre implantes zigomáticos. Você sabe que dentro da bucomaxilo, a maior parte dos bucomaxilo não faz os implantes zigomáticos, né? Enfim, né? Porque é uma cirurgia que ela tem as suas indicações, mas que ainda tem alguns colegas que discute a técnica e coisas desse tipo. E alguns colegas que não faz porque está focado dentro das ortognáticas da vida, né? Mas as maxilas atróficas é uma coisa assim bem presente também dentro da especialidade. Você, com os implantes zigomáticos que você aplica a técnica, né? É aquela técnica dos implantes exteriorizados? É essa técnica do Reginaldo, que é do Reginaldo Miglioranza? Tem as variações da técnica, né? Em algum momento, pode ser que necessite passar dentro do seio, né? Tem ainda casos que Tem casos que o seio é abaulado e você precisa colocar o implante dentro do seio. Só que aí, hoje, você descola a membrana. Faz como se fosse um levantamento de seio, né? E faz uma canaleta ali na região que ele seria passado dentro do seio. E aí ele fica dentro do osso, mas fora do seio maxilar, né? Fica recoberto ali pela membrana. E aí não tem a contaminação da parte sinusal. Depois de quanto tempo você consegue comemorar assim, a minha cirurgia deu certo, do zigomático? Porque você faz a cirurgia e depois tem um período, né, que o paciente... do pós-operatório, porque a cirurgia não acaba ali, né, pra você. Cara, né? eu costumo falar que travou, já tô comemorando.
hora que deu a trava... Porque, tipo assim, eu gosto dessa parte da prótese também, sabe? Tem muito implantodontia que só opera, vai embora e adeus, nunca mais, né? Eu gosto de fazer a prótese, eu gosto de ver o resultado. E eu gosto de orientar o paciente, né? Então, tipo assim, eu gosto de acompanhar, de orientar, de explicar sobre as intercorrências que pode acontecer, né? E acredito que o sucesso do tratamento, ele é muito atrelado a isso, né? Se o paciente entende o que ele tem ali na boca, o tratamento vai ter um sucesso maior, vai ter uma durabilidade maior, né? Igual eu falei, tem casos que, às vezes, o paciente nem sabia que tinha que fazer manutenção na prótese, né? E a prótese, ela é a mesma para o All-on-4 e para o zigomático, né? Um protocolo, uma dentadura parafusada. Então, tem que ter uma higienização, tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter... Diferente, especial ou não? É a mesma do protocolo normal? É a mesma, A né? manutenção. A manutenção é a mesma. Tem aparelhos, né, que são irrigadores, né, que facilitam a higienização, fio dental próprio para esse tipo de prótese e as formas de higienização e a manutenção no consultório, né? Tirar, limpar, reapertar, dar sempre o tratamento adequado da prótese. E tem paciente que às vezes não tem essa noção. Tem paciente que, já atendi paciente que usa uma prótese há 10, 15 anos e nunca tirou a prótese. Chega lá, só por Deus. E tem pacientes que têm a orientação, limpam, higienizam, mas nunca tirou. Que aí tá até melhor, né? Tem um acompanhamento melhor, mas nunca tirou a prótese. Tem paciente que acaba não tendo essa orientação. E aí, sem a orientação, pode gerar problemas, recidiva. Aí, se você vê que está tendo... O zigomático tinha muito isso, né? De ter a recidiva do tecido ali em volta do corpo do implante que fica fora, né? E aí, essa amostra desse implante ia tendo contaminação, aí vai aumentando. Aí, onde tem intercorrência, tem que trocar o implante, né? Outras vezes, tem que tirar o implante. Hoje, os implantes, eles são tratados ali nessa região, né? Ele tem tratado, não, ele tem a superfície lisa, né? Que facilita essa intercorrência, né? Que diminui essa intercorrência. Se tem a exposição do implante naquela região, não precisa tirar o implante. Aí você entra com orientação, né? Se às vezes precisar fazer um enxerto, se a exposição for muito grande, você vê que está aumentando, que vai piorar, aí tem técnicas que você melhora e paralisa ali essa exposição, né? E a orientação e com higienização da prótese. Em que momento que você indica o zigomático? Você tem um protocolo normal que você pode fazer, né? Quando não tem mais o osso alveolar em região nenhuma ali, né? Para você colocar o osso na região do pilar canino, né? E quando eu vejo que vai ficar um cantilever muito grande. Tipo, às vezes você tem o osso na frente, você consegue colocar 2 convencionais e o zigomático convencional, né? Que fica 2 zigomáticos no fundo e 2 convencionais atrás. Aí eu vejo ali que não tem mais pilar canino, aí já vou para o zigomático, porque senão você vai colocar a prótese e às vezes tem clínica que teima em vender isso daí, né? Que é colocar o implante no limite do limite ali do pilar canino, né? Muito arriscado, porque aí começa a quebrar a prótese e o povo não entende porque a prótese está quebrando. Aí todo mundo quer botar a culpa no paciente, né? O paciente não cuidou. Então, de acordo com a indicação, né? Usar a técnica convencional e o zigomático junto? Sim. Fazer os dois, abrir mão dessas duas técnicas para o paciente? Quando você vai fazer a indicação do tratamento do zigomático, você usar não só o zigomático... Ah, sim. Tem a opção quando você consegue colocar 2 convencionais na frente, né? E quando você já não tem mais o osso posterior ali, né? Que geralmente o limite é o pilar canino. Aí você coloca os 2 zigomáticos. Aí você consegue conciliar a técnica, né? Que é o zigomático híbrido, né? Que o pessoal fala. É você colocar 2 na frente e 2 zigomáticos posteriores. Qual que você se sente mais confortável em fazer? Com certeza o quadrizigoma dá um friozinho na barriga, né? De pensar que às vezes não vai ter o suficiente, mas é o que eu falei, né? O planejamento. Você ter na tomografia em mãos, Cara, eu acredito muito na tomografia, no planejamento. Se você vê o que você está fazendo, se você enxerga a cirurgia, se você conhece a anatomia, não tem erro, né? Às vezes você pode saber que aquela cirurgia está mais difícil do que a outra, mas se você vê que tem a indicação e se você vê que tem o osso ali, você consegue fazer. Quando você tem que reoperar algum paciente que chega para você de algum colega que também já fez o zigomático, você consegue
retratar esse paciente? Porque o paciente, toda vez que é retratado, é mais difícil, né? É, aí É um desafio. difícil. É um desafio, porque às vezes aquele zigoma ali até caberia 4, né? 2 de cada lado. E às vezes a pessoa coloca o implante muito para cima, muito perto da órbita ali, né? Aí já atrapalha, já dificulta. É difícil. Aí você tem que ter na mão as outras cartas na manga, né? Que é o pterigóide, ou às vezes o transnasal, o transinusal. Trabalhar com implantes long, né? Que você consegue jogar tangenciando mais o seio, passando que é o transinusal, né? E às vezes tirar, esperar cicatrizar, ver o que vai formar, pedir uma nova tomografia e esperar. Os implantes customizados, o que você me fala? Você já fez alguma cirurgia com esses implantes dessas empresas que engenheiro entra, faz tomografia, faz todo o planejamento e tal? O implante customizado, para mim, é igual a cirurgia guiada. Tipo, já vi uma galera falando mal, não quis, nunca arrisquei. Mas tenho curiosidade também. Já li algumas coisas sobre, mas nunca arrisquei entrar ainda não. São esses casos de retratamento que o paciente, que aí é feito todo um material específico para esse paciente, Eu né? já vi muito em caso de câncer, né? Ameloblastoma, onde a Sim. pessoa perde, né? Parte da mandíbula. Já vi muito esses casos, assim, de perda de estrutura mesmo. Onde não tem perda de estrutura, acho que resolve o zigomático. Já vi que tem uns zigomáticos diferentes lá, esses personalizados, né? Mas não vejo por que colocar os personalizados se o convencional serve. A não ser esses casos de perda de estrutura, mas não tenho conhecimento. Já fez cirurgia de zigomático com piezo, não? Não, tô louca pra comprar. Pra fazer com piezo. A gente tem um curso lá que a gente faz e é 100% piezo, usando piezo. Então, agora, né, eu trabalhei muito tempo em clínica com parceria, assim, né, com prestação de serviço, né? Então, você acaba deixando um pouco de lado os investimentos, né? Porque Sim. é difícil, né, você trabalhar em vários lugares e ter vários materiais e, né, acaba que você vai usando o que tem, né? Acho que por isso que eu sou mais raiz, assim, que eu gosto do... Tem que ser muito acelerado para viver essa vida, viu? tem que ser. O pós-operatório do zigomático é com relação ao protocolo total convencional, é mesmo? Ou ele exige um pós um pouco mais, é mais chatinho? Como que é? Eu acho que é mais ou menos parecido, né? É o que eu falei, vai variar muito da indicação de cada paciente, né? Da comorbidade de cada paciente, a recuperação do paciente em si, né? Tipo, o cuidado pós-operatório, né? Evitar fazer esforço físico, entrar com uma dieta pastosa, né? As orientações pós-operatórias convencionais mesmo, de qualquer cirurgia oral. É lógico que, né, você tem que ter um cuidado no sentido de esforço físico, né? Tem gente que, às vezes, faz a cirurgia e acha que dá para ir trabalhar no outro dia. Tem paciente que quer isso, quer fazer a cirurgia e quer ir trabalhar no outro dia. Eu sou esse paciente, se você operar e eu quero no outro dia, eu quero trabalhar já. Aí eu falo, vai, né? Vai que você vai voltar aparecendo se trabalhar sentadinho, dá. Não, daqui. mas sentadinho pode, não dá para pegar peso. O valor de investimento do protocolo convencional para um zigomático varia muito, doutora? Varia, né? Porque por causa da técnica, né? Uma técnica mais avançada, uma técnica mais difícil, né? Não é qualquer cirurgião que faz. O material em si é mais caro, né? Varia aí de... Quantos acho que por umas cento? 3 vezes mais do que o protocolo convencional. Verdade? Investimento hoje, né, de implante hoje está muito mais por conta do custo do material, do profissional. Porque que nem, por exemplo, Invisalign, né? Vamos falar de ortodontia. Ele tem meio que uma tabela. O implante parece que não tem isso. Você vai em alguns lugares, você vê tipo implante X e tem lugar que custa... Sim. o técnico, o profissional. Acredito que o profissional atrelado ao material, né? Porque, assim, hoje você tem implantes, né, que são melhores, né? Que tem tratamentos de superfície melhores, né? Que tem técnicas melhores de cicatrização. E tem implantes
convencionais aí, acredito que todos dão certo, né? Eu não sou aquela pessoa cética, assim, de marca, sabe? Mas, lógico que a gente tem marcas melhores, que tem um tratamento de superfície melhor, que se adequa melhor ao meio bucal, que vai cicatrizar mais rápido, que tem uma possibilidade de reabilitação mais rápida. Mas eu acredito que o valor é atrelado aos dois, né? A técnica do cirurgião, né? Você ter um cirurgião competente, capaz, que vai resolver o seu problema, não vai olhar a sua boca só como um implante. Ah, tem que pôr um implante aqui, porque o implante ele é muito atrelado à reabilitação oral, né? Se você falta um dente, se você falta dois, se você não é um paciente de protocolo, você tem que fazer uma reabilitação oral, né? Que é faceta, porcelana, canal, restauração, limpeza. Carro aí, né? Um carro, quase É um isso. carro. Então, né, você tem que procurar um bom profissional, porque já vi muita coisa, assim, em clínica que cobra um preço barato, né? Eu falo para o paciente, você quer dormir em paz, tendo gastado um carro, ou você quer dormir em paz, você quer gastar um carro e ter problema todo dia na sua vida, né? Tipo, ter essas duas opções, né? Você procurar um bom profissional e pagar, às vezes, um valor mais alto, e procurar um profissional mediano para baixo e é o custo, né? É o valor que você paga pelo barato. Dentro da estética na odonto, por exemplo, faceta, porcelana, essas coisas que o pessoal faz, a gente vê que tem, dependendo da qualidade desse material, algumas alimentações são restritas, né? Porque pode quebrar e tal e tudo mais. Uma vez que o paciente fez um protocolo ou ele fez um zigomático, enfim, ele pode se alimentar normal, ele vai poder comer torresmo, vai comer amendoim. Como que é? Qual que é a sua indicação dos pacientes na alimentação depois que ele faz com você? Eu acredito que o paciente, quando ele busca uma reabilitação de protocolo, de prótese parafusada, ele quer ter a mastigação de volta, né? O desejo, o foco principal do paciente é morder uma maçã, é comer um torresmo. Como as pessoas gostam de um torresmo, né? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de Ele já torresmo, te deu muito gente. problema, torresmo? Não, assim, é o que eu ia falar. Eu acho que esse é o foco principal do paciente quando ele quer, né, a reabilitação. Mas, né, é lógico que eu falo para o paciente assim, ó, que tem torresmos e torresmos, né? Se quebra até um dente natural, uma prótese protocolo, ela tem suas limitações, né? Eu costumo falar para o paciente que nada mais vai substituir o dente 100% como era o dente, né? Nada tem a mesma força, tem a mesma capacidade de mastigação de um dente natural. Então, ele tem que pôr isso na cabeça e tem que ter esse cuidado. Eu falo que ele tem que calibrar a prótese, né? Viu ali que está comendo uma coisa que está sobrecarregando demais? Aí é escolhas, né? Você quer ter um problema ou você quer comer aquilo ali e insistir, né? Então, tem que ter cuidado, tem que ter uma mastigação cuidadosa, tem que ter a orientação, né? A orientação é a base de tudo. Eu não falo para o paciente que ele não pode comer nada. Eu falo para ele que ele não pode comer coisas extremamente duras no processo de cicatrização, dentro ali daqueles 3, 4 meses iniciais do uso da prótese. Mas, depois disso, eu sempre converso com o paciente. Eu falo a importância de ter a manutenção periódica, ali, geralmente eu falo para o paciente que para voltar de 6 em 6 meses, eu sempre passo tudo de novo, eu sempre converso tudo de novo, eu falo demais às vezes. Então, eu gosto de conversar com o paciente e explicar sobre o pós-tratamento, entendeu? E o paciente, quando ele entende isso, vários pacientes às vezes voltam no consultório, quebrou um dente, aconteceu isso. E aí, quando você vai explicar que não tem mais aquela percepção da propriocepção, que não tem mais aquela percepção da força da mastigação, né? O paciente entende. Agora, se você não explica, ele não vai entender. Ele vai achar que, tipo, você colocou uma prótese ali e ela tem que aguentar você morder qualquer coisa, entendeu? Então, acho que quando o paciente tem essa percepção e tem essa orientação, mastiga qualquer coisa, até um torresmo. Mas tem que ter esses cuidados. Como que é para você? A gente vê na cirurgia ortognática, que a gente acompanha bastante a bucomaxilo, o antes e o depois, né? O paciente que ele tem uma deformidade ou ele tem algum problema funcional e depois que ele faz a cirurgia, às vezes você vê alguns depoimentos e até casos assim que é bem comovente, né? De você ver pacientes que tinham problemas, né, na infância e gera às vezes problemas até psicológicos com relação a isso. E a gente acompanha também em implantodontia, a gente vê, às vezes, paciente chorando, paciente que não tinha dente e depois conseguiu se alimentar. Como que é para você ver o resultado final e essa satisfação do paciente?
Eu acho que por isso que eu escolhi ir para a parte do zigomático. Porque quando eu lidava com a frustração do paciente, principalmente mulher, ai, se quer ganhar meu coração, eu ver uma mulher chorando. Eu falo assim que quando a mulher chora na avaliação, eu tenho certeza que eu vou fechar. É onde eu gosto. Porque, cara, quando eu ia fazer uma cirurgia que às vezes tinha essa intercorrência de, né, de chegar lá na hora, você vê que não tinha osso e aí não ter a opção do zigomático, não ter a opção de todas as opções de reabilitar uma maxilar trófica, eu ficava muito chateada com isso. Eu falava, cara, eu preciso achar uma solução, porque você falar para o paciente que ele vai sair da cirurgia, vai ter que esperar cicatrizar, às vezes fazer uma prótese imediata, que não para, que machuca, que fica caindo, né, que desincha e só gera problema. A pessoa fica muito desacreditada ali naquele momento, né? Fala, nossa, não acredito, não é possível. E você vê essa insatisfação na cara do paciente. E eu odeio isso. Tipo assim, você quer... Por isso que eu odeio dentadura, eu odeio prótese, eu não gosto de fazer dentadura. Porque se você vê a insatisfação do paciente, tipo assim, eu me sinto frustrada. Eu falo, nossa, não foi para isso que eu formei, não quero gerar isso para o paciente, entendeu? Então, eu gosto de fazer a prótese também justamente por causa disso. Porque na hora que a pessoa coloca o dente, que ela vê, nossa, já gravei muito paciente chorando, mulher que chora, que fala, ai, doutora, agora eu vou beijar meu marido, agora eu vou namorar, agora eu vou poder comer, agora, sabe? Então, assim, eu gosto dessa parte, né? E é justamente isso. Tem pessoas né, que não dá mais um sorriso. Eu já tive paciente que já falou que nunca mais beijou o marido, paciente que falou que não sai de casa porque já foi tentar comer alguma coisa, engasgou, porque teve que engolir inteiro, quase morreu. E aí passou vergonha, tipo, da pessoa ter que ajudar a desengasgar tipo, por que você não engoliu, não sei o quê, porque saiu aquele pedação de carne da garganta. Aí a pessoa tem que explicar. Já tive paciente que chorou na cadeira, tipo, explicando isso, sabe? Nossa, fui num restaurante, não queria ir, meu marido falou, vamos, você não vai em lugar nenhum. Aí a pessoa não tem mais vida social, entendeu? E influencia totalmente no psicológico, né? No trabalho, porque tem pessoas que trabalham, né, trabalha com o público, aí para de sorrir, né? Para de conversar, de ter aquela alegria, aquela espontaneidade, Põe a né? mão na boca para sorrir, Põe a né? mão na boca para sorrir. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva na odontologia, sabe? É ver o resultado. Por isso que eu não gosto da endo, porque você não vê nada. E você deve ganhar muito presentinho lá das senhorinhas, Ganho. né? Que é um Adoro. pessoal, assim, que a gente vê alguns vídeos, alguns depoimentos. E é bem emocionante, né? É só quem passou sabe, né? Porque às vezes a gente não viveu isso, não sabe. E aí você vê uma pessoa chorando e tal. E aí você vê o quanto a reabilitação muda a autoestima do paciente, né? Sim, total. Resolve até arrumar um marido quando tá solteira, né? Tem paciente que já sofreu trauma de agressão e perdeu o dente por causa disso, aí vai reabilitar e chora porque lembra, né, de abuso, né, de coisas que já sofreram, assim. Tem casos que a clínica inteira chora junto, que aí acaba que todo mundo fica sabendo, o paciente vai ali várias vezes, conta para todo mundo, aí todo mundo chora. Essa é uma das razões por isso que nós estamos dentro da odontologia também. Doutora Paula Reis, um prazer imenso recebê-la aqui. Prazer é meu. É mais fácil fazer Obrigada. um podcast ou fazer um zigoma na O clínica? zigoma, O né? zigoma é mais tranquilo, né? Pra gente que é mais fácil gravar um podcast, muito mais tranquilo. O que você achou do podcast? O que você achou do estúdio? Como que foi para você a primeira vez? Lindo. É a primeira vez que eu participo, né, de um podcast. Achei super legal. Obrigado pelo convite. Achei lindo o estúdio. E foi mais tranquilo do que eu imaginei. Foi tranquilo, né? Quem que tá com você aqui que vem acompanhando você? Meu maridão, Felipe Bessa, compositor. Compra as músicas dele aí, gente. Um prazer imenso poder recebê-la aqui. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Quando precisar, estamos de portas abertas. Se for para Bucomaxilo, vai voltar na Bucocast também. A gente tem um canal aqui da Bucomaxilo. Já segue a Bucocast. Para a gente é uma honra. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Você que nos acompanhou pelo canal da Odontocast, não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no nosso Instagram. Nos acompanhe aí nos próximos episódios. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo o contato da doutora Paula Reis, para você que tem alguma dúvida daquilo que nós tratamos aqui hoje. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.